Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Evandro e se você chegou até aqui, então já sabe que é o nosso terceiro vídeo aí sobre os livros das Crônicas de Nárnia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre o terceiro livro, que está reunido aqui nessa edição única feita pela editora Martins Fontes, né, que seria O Cavalo e Seu Menino. Esse seria o terceiro livro das Crônicas de Nárnia. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, né? E também vou falar o que eu achei, né, sobre a escrita atual do autor e tudo mais, tá? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho caso você não seja inscrito ou se você se esqueceu aí de acionar o sininho para ficar ciente aí das próximas atualizações aqui do canal, ok? Então é isso, espero que vocês gostem. Vamos conversar? Bom, gente, antes da gente começar a contar a historinha do terceiro livro, que se chama O Cavalo e Seu Menino, eu preciso contar para vocês alguns spoilers que aconteceram no livro anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior ou não leu o segundo livro de Nárnia, é importante você ler e dar uma olhadinha no vídeo anterior, tá? Mas você que leu sabe muito bem que os reis e rainhas de Nárnia, que seriam o Pedro, o Edmundo, a Susana e a Lúcia, eles foram aí ficando adultos no reino de Nárnia, né? Foram lá dar uma cavalgada, né? Uma disputa para encontrar o cervo branco, e de repente eles encontram o portal de início que eles encontraram aí, o guarda-roupa, né? E eles voltaram a ser crianças, voltaram ao mundo normal, e exatamente no momento em que eles estavam quando foram se esconder lá no guarda-roupa. Essa história que eu vou contar para vocês, que é o do terceiro livro, que eu vou comentar, aliás, é uma história que se passa no período em que os reis e rainhas de Nárnia estavam adultos. Então, é uma aventura que se passa neste período, ok? Contado então esse spoiler, este detalhe, vamos prosseguir com a nossa aventura. Então, está aqui o volume único feito pela Martins Fontes, né? Que contém aí todos os 7 livros de Nárnia. Vamos então contar a nossa história e o nosso principal personagem, que seria o Shasta. O Shasta, ele vive em Calormânia, que é um tipo de reino, né, bem humilde. Ele vive numa vilazinha. Shasta, ele é criado pelo seu pai de criação, tá? Nitidamente ele não é o filho, né, biológico, né? Ele não conhece o seu passado, não sabe como ele foi parar nas mãos deste pai de criação, mas, enfim, ele tem uma vida muito sofrida. Ele é praticamente o escravo deste pai de criação que não dá a mínima para ele. Ele faz de tudo na casa. Ele limpa, ele trabalha, ele ajuda aí nas vendas dos peixes. Só que ele tem uma ambição. Ele quer ir ao norte. E ao norte está as terras privilegiadas, cheias de aventuras, incluindo Nárnia, que é um local mágico, né? Onde animais falam, onde existe lá o leão, enfim. Ele deseja ir para lá. Mas enquanto for escravo aí do seu pai de criação, tá muito difícil a gente ver aí Shasta indo para este local. Porém, em um determinado momento, em uma noite, apareceu lá um cavaleiro, né? Bem nobre, digamos assim, e fez uma proposta ao pai de criação de Shasta. Ele ofereceu aí uma quantia em troca do próprio Shasta. Para muitos isso pode parecer chocante, inclusive até para mim ficou meio, cara, vendeu o próprio filho. Mas Shasta já estava
sabe, acostumado em ser esculachado, em ser humilhado. E ele tinha esperança de que poderia ser até melhor ser vendido. Então ele foi andar pelas redondezas, né, cuidar do cavalo, do cavaleiro. E não é que esse cavalo fala, gente. E aí que ele descobriu que este cavalo veio de Nárnia. Veio raptado de Nárnia. Nós vamos conhecer então outro personagem dessa história, chamado Bree, o cavalo falante. E Bree propõe uma coisa para Shasta. Que tal nós fugirmos? Eu, você, nós vamos atrás de Nárnia, que é o local onde eu nasci. E eu tenho certeza que é onde você nasceu também, porque você tem aparência de ser nobre. Então, Shasta, sem pensar duas vezes, aceitou essa aventura de ir com o cavalo Bree para a Nárnia. E eles fugiram. Cavalgando, né? Passando aí por altas aventuras durante o caminho, eles se veem cercados por um leão. Um leão está atrás dele. E ele percebe que não só atrás dele, mas também de outro cavalo e outro cidadão que está montado neste outro cavalo. E aí que ele se depara com uma companheira de viagem, que seria a nossa personagem, que eu quase esqueci o nome agora, Aravis, né? Então ele se depara com Aravis, que é uma moça que veio de um reinado aí bem grande e tal, e ela fugiu do casamento. O pai dela prometeu ela a um cara muito snob, bem velho para a idade dela e super machista. Então ela fugiu e disse que não iria casar com este cidadão. Ela iria fugir para Nárnia junto com a sua outra amiga, também cavalo falante, Wen. Acho que é assim que se pronuncia. Então os quatro partem, né, para a aventura de Nárnia. Só que Aravis é uma moça muito arredia. Ela tem um temperamento muito forte e não trata nada bem o nosso amiguinho Shasta. Porque ele também tá nem aí, porque também já foi maltratado a vida toda, então é para ele estar acostumado com isso. Mas eles formam aí uma dupla dinâmica, que um depende do outro para sumir aí, para se escapar das ameaças, enfim. Então, eles precisam, antes de chegar a Nárnia, eles precisam passar por um reino, né? Um reino um reino muito rico, onde a gente vai encontrar aí uma festa que está acontecendo, porque o solteirão príncipe Rabadash, ele está dando aí uma festa, porque nesta festa foi convidado os reis e rainhas de Nárnia, que seria o rei Edmundo e a rainha Susana. Esse príncipe Rabadash tem esperanças de se casar com Susana, né? Só que este cara, gente, é o tipo de cara snob, fanfarrão, digamos assim, até. Um cara muito, mas muito metido e que não valoriza as pessoas do seu reino. Ele se acha o cara. E eu pergunto pra vocês, combina com a personalidade da nossa rainha Susana? Não, né? Então ela não vai querer se casar com esse cara. E ele vai ficar pé da vida. Ele vai ficar super estressado. E ele vai querer casar com ela de qualquer forma. Só que, olha só essa questão, gente. Tava tendo uma festinha, né? Aquela festa com muita gente e tudo mais. E no meio da festa, esses cavalos falantes, os nossos amiguinhos, Aravis e Shasta, eles não poderiam falar na frente deles, né, da multidão, porque eles iam pensar, poxa, são cavalos de Nárnia, vamos capturá-los, vamos transformá-los aí em atração de circo. Então eles não podiam falar. De repente, 2 guardas veem Shasta e o prendem na frente dos seus amigos e dizem:
olha que feio, reizinho, você sumiu. E a rainha Susana tá super preocupada com você. Por que você fez isso? Vamos levá-lo de volta, vamos levá-lo de volta à rainha Susana. E o Shasta não tá entendendo nada. Quer dizer, ninguém tá entendendo. Como assim a Susana conhecia ele? Né? Então ele foi levado para o castelo onde está hospedado tanto Susana e Edmundo. E lá eles fazem a maior festa. Poxa, Corin, você está de volta. Corin? Como assim? O nome dele é Shasta. Chamaram ele de Corin. E então, minha gente, vai ter uma maior confusão, porque estão confundindo Shasta com o príncipe Corin, que é lá do território de Aquelândia, que é um aliado aí de Nárnia. E então, o que acontece? Shasta, ele vai passar a noite lá, vai ouvir os planos de Susana e Edmundo de fugirem o quanto antes, né, das mãos de Rabadash, porque ele vai querer de qualquer forma casar com a pobre Susana. Então o que eles vão fazer? Bom, arquitetar esse plano e fugirem. E quem tá ouvindo tudo isso é o próprio. Então, minha gente, o que vai acontecer? Eles vão, né, tramar esta fuga. No dia seguinte, né, aparece o Corin. Então nós vamos encontrar Shasta e Corin, que são idênticos, super gêmeos, né? E ele pergunta: poxa, quem é você? O Corin pergunta para Shasta: bom, meu nome é Shasta, me capturaram pensando que era você. Aí eles começam a conversar, surge lá uma empatia e o Corin ajuda Shasta a escapulir, né? Em contrapartida, enquanto Shasta estava lá no palácio, né, a nossa querida Aravis estava passando por outros apuros, porque ela encontrou uma amiga dela de infância super mimada, né? Super afoita, super preocupada com moda e outros utensílios fúteis, digamos assim. E então, minha gente, elas surgem uma amizade, retorna a amizade, né? E Aralis pede ajuda a essa amiga. Então, as duas vão lá para o palácio dessa amiga dela, né? Da Aravis, onde ela dá roupas novas para ela, dá banho, comida, né? E ela quer ajuda da amiga para fugir, para escapulir de lá, porque nessa festa o pai de Aravis está presente junto com o seu pretendente. Então ela tem que fugir de lá o quanto antes. Neste meio termo, no palácio, as duas entram numa grande confusão, porque em uma sala a gente vai encontrar o Rabadash, né, que é o príncipe metido, junto com o rei, lá naquele reino e tudo mais. E eles estão tramando lá um ataque a Nárnia, porque eles descobriram que a rainha Susana, Edmundo e todos os seus companheiros, né, foram embora, fugiram de navio. Então eles estão pé da vida. E Rabadash está com fogo nos olhos, muito enfurecido porque Susana fugiu dele sem lhe dar a resposta, que obviamente seria não, né? Então ele diz: meu pai, vamos atacar Nárnia. Mas antes de atacar Nárnia, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos atacar os reinos que estão aliados a Nárnia, que seria Arquelândia e outro reino lá próximo também a Nárnia, que são aliados, né? O rei ficou muito com o pé atrás, né? Ele disse: olha, vai você sozinho, vai você, chama uns cavaleiros e se vira, mas se acontecer alguma coisa de errado, olha, problema seu, nem me coloque no meio. E eles foram lá, né, enraizados na cabeça que eles deveriam sim atacar Nárnia, e assim eles foram. Quando souberam disso, Aravis e a amiga dela ficaram passadas, né? Então elas fugiram
A amiga dela tentou de todas as formas convencê-la a não fazer nenhum tipo de bobagem, de ficar, de casar com o velhote, de herdar os bens desse velho, mas ela não quero nada disso, quero viver livre. Então ela fugiu, né? E Shasta, o nosso amiguinho Shasta, estava aguardando então aí a Aravis e os 2 cavalos para seguirem caminho ao deserto até chegarem então a Arquelândia para avisar ao rei sobre o ataque de Rabadesh. Só que ele ficou lá esperando em uns túmulos lá, né, de grandes reis, e houveram alguns perigos e ele foi salvo por um grande gato, né? Este grande gato tem até um grande mistério por trás, eu vou contar no finalzinho dessa história. E assim foi, até que ele reencontrou Aravis, mais os 2 cavalos, e os 4 partiram rumo ao deserto até chegarem em Arquelândia. Mas antes disso, eles sofreram pra caramba, minha gente. O deserto é extenso demais. Quanto mais eles andavam, quanto mais eles suavam, parece que não tinha fim. Eles continuavam a ficar no deserto. Até que eles encontraram lá um oásis, beberam água e continuaram seu caminho. Por fim, chegaram em Arquelândia, né? E lá eles conseguiram encontrar um aramita, né, que estava lá no local e tal, mas antes eles enfrentaram um grande leão. Um grande leão atacou eles, né? E feriu até a nossa guerreira Aravis. Só que Shasta teve uma grande coragem. Ele enfrentou o leão. Esse misterioso leão que apareceu de repente. Sem armas, sem nada, ele disse simplesmente: vai embora daquele leão. E o leão foi embora, misteriosamente. Eles foram acolhidos pelo aramita, né? E esse aramita diz: olha, Shasta, corre, porque os guerreiros de Rabadesh já estão chegando aqui. Eles vão atacar o Arquelândia. Então cabe a você salvar o reino. E Shasta foi. Chegando próximo lá, né, do reino de Arquelândia, Shasta se depara com o rei Lua, né, que é o rei lá de Arquelândia e tudo mais. Lua ou Luna, acho que é assim, gente. E este rei, ele, surpreso, disse: Corin, meu filho, você está aqui. E mais uma vez, Shasta é confundido com Corin, né? Pelo próprio rei. Enfim, Shasta conta o que está acontecendo, o que pode ocorrer se eles não agirem logo. Houve-se então aí a batalha. Então a gente vai conhecer o Shasta, vai conhecer, aliás, a rainha Lúcia, né, que ela aparece. Susana já está em outro reino, né, tá descansando já, né. E vai haver aí uma grande batalha entre Rabadesh e também aí sobre os Arquelânios, né. Shasta vai encontrar Nárnia, os animais falantes, e algo grandioso vai acontecer. Lembra do leão que atacou eles no início? Depois veio o gato preto, né, o gato gigante, aliás, que protegeu ele lá nos túmulos e depois atacou ele, né? Então, este leão, gente, vai transformar-se no próprio Aslan. E ele estava protegendo Shasta desde o início da sua infância. E já vou soltar um spoiler aqui, que a gente vai descobrir então que Shasta, obviamente, pertence sim aos grandes reis lá de Nárnia, de Arquelândia, porque ele é irmão de Corin, irmão gêmeo de Corin, e filho aí do rei de Arquelândia. Ele foi separado do irmão na infância, nós vamos conhecer isso, toda essa história. Enfim, e o final dessa história, se você já leu, você vai ficar assim surpreso, vai ficar alegre, vai ficar, sabe, empolgado assim como eu fiquei. Realmente muito interessante. O que o C.S. Lewis fez nessa história é assim interessante.
E eu ouso até falar que eu acredito que o nosso amigo Tolkien, que também é grande amigo aí do C.S. Lewis, inclusive o Tolkien, ele deu o primeiro exemplar do Senhor dos Anéis ao C.S. Lewis para ele poder avaliar, né? Então acho que eles trocaram aí experiências, porque essa terceira história é muito mais madura, muito mais elaborada do que a primeira e a segunda história das Crônicas de Nárnia. Eu não sei se vocês percebem isso, mas para mim é naturalmente isso. Porque nós vamos encontrar outras aventuras, nós vamos encontrar criaturas mágicas, bem elaboradas, sabe? Falas também muito elaboradas. Não deixa, claro, de ser um conto de fadas, mas é um conto de fadas muito mais elaborado do que a primeira e a segunda história. Então você vê até uma inspirada em Tolkien, porque quem leu O Hobbit vai ver uma grande aventura semelhante, né, com o nosso amigo, né, bolseiro e tudo mais, enfim. Nós vamos acompanhar realmente essa aventura incrível, foi muito deliciosa. E mais uma vez eu me peguei sentando e lendo assim, rapidinho esse terceiro livro, sabe? Eu sentei e de repente, cadê? Já acabei, sabe? É muito bom. Por isso que eu digo pra vocês que não se impressionem com esta grossura desse volume único das Crônicas de Nárnia, porque você lê assim, ó, aos poucos, você vai lendo, sabe? E acabou. É muito bacana. C.S. Lewis, ele foi um grande autor, né? Ele é irlandês, para quem não conhece. Ele tem outros livros aí com teologias cristãs e também fantasia. Inclusive, eu vou dar até uma pesquisada pra gente conversar, quem sabe, né, depois. E o que eu achei dessa história foi justamente isso. Uma história muito mais madura, uma história muito mais empolgante, uma história com detalhes de Tolkien, sabe? E eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei bastante interessado nessa história, gente. Foi muito, sabe, empolgante. Essa é a palavra que eu queria contar, eu queria compartilhar com vocês. E você, já leu essa história? Conta aqui, eu quero saber a sua opinião. Também sentiu essa pegada de Tolkien? Acha que eu tô exagerando? Enfim, eu quero saber a sua opinião, tá? Deixa aqui nos comentários, tá? A respeito do que vocês acharam. E a gente vai conhecer também aqui muitas, como posso dizer pra vocês? Muitas sacadas, muitos conselhos, né? Muita carga de esperança, digamos assim, sobre as nossas vidas, pra gente refletir sobre as nossas vidas, né? E também sobre o leão, aquela parte que o leão... Ui, caiu aqui o microfone. Aquela parte que o Aslan aparece pra Shasta dizendo que ele estava lá acompanhando ele desde o início. A gente percebe também uma filosofia cristã aqui, né? Sobre Deus estar sempre conosco. E no caso, Jesus está sempre conosco, porque Aslan representa isso, né? Claramente. Quem é teólogo, acho que vai ter, acredito, aliás, que vai ter uma base melhor para dizer. Como eu não tenho muita experiência bíblica, eu não posso ousar a falar qualquer coisa, né, sobre teologia e tudo mais. Mas quem é teólogo, estuda a Bíblia e também estudou aqui o livro de Nárnia, vai conseguir contar para vocês de uma forma muito mais clara a respeito disso, né, sobre o que Aslan representa, o que o C.S. Lewis acabou colocando aí, as expectativas em Aslan sobre Jesus e tudo mais. Enfim, é uma história muito interessante. Eu gostei muito desse terceiro livro e estou muito empolgado para saber como vai ser aí a história do Príncipe Caspian, que inclusive tem aí, né, o filme da Nárnia, que é o segundo filme, sobre o Príncipe Caspian. Eu não vou assistir o filme antes de ler esse livro, né? E eu acredito que eles pularam essa historinha aqui do Shasta para já dar início ao livro de Caspian, como eles fizeram aqui também com o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Eles pularam o primeiro livro de Nárnia, que é contando como iniciou Nárnia, foram para o segundo livro e acredito que eles vão fazer a mesma coisa aqui, né? Não sei, enfim. Você que assistiu o filme,
é exatamente isso, conta aqui também nos comentários, tá? Enfim, gente, o que vocês acharam dessa história? Curtiram? Então deixa aqui nos comentários mais uma vez, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E foi muito bom conversar com vocês a respeito aí dessa história. Espero vocês aí, então, em um próximo vídeo, né? E é isso. Boa semana. E vamos ao próximo vídeo, né? Grande beijo. Tchau, tchau. Aliás, gente, não deixem de se inscrever aqui. Aliás, de me seguir nas redes sociais, tá? Tô lá no Instagram, no Twitter, pra gente ficar conversando e tudo mais, tá? É isso. A gente se vê então. Grande beijo. Tchau, tchau.